Meu nome é Marcele Barkauskas. Para mim é uma honra e uma alegria imensa fazer parte desse momento. A Raquel é uma amiga, uma mulher inspiradora e que vem se movimentando aí profissionalmente desde sempre, né? Fitness coach, formada em educação física, formada em nutrição e há mais de 23 anos, né, atuando como personal aí. Comunicando com amor e paixão sobre saúde, corpo e mente. Além de pianista e cantora. Talentos esses que expressam aí toda a sua versatilidade. Umas coisinhas aí. Umas coisinhas a mais, palestrante também, né? Também. Revelando toda a sua versatilidade aí como profissional. E hoje, em primeira mão, lançando a sua primeira obra escrita. O livro Saia da Inércia está pronto para transformar vidas. E eu convido vocês todos a receberem com aplausos calorosos Raquel Dall'Acqua. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada. Tá feliz? Eu tô demais. Tá preparada para um monte de perguntas? Vamos ver as perguntas que ela vai me fazer, gente. Vamos lá, vou com um guiazinho aqui pra gente não se perder. E óbvio que a gente vai começar pela pergunta mais clichê. Depois, gente, eu vou abrir para que vocês façam perguntas também, tá? Se vocês quiserem depois das minhas aqui, todo mundo vai poder falar um pouquinho. Pode perguntar o que quiser, viu? Tudo mesmo? Se não for do livro. Pode. Eu tô, valendo eu tô tudo. aberta. Já tomei umas 4 dessas. Valendo qualquer negócio. Coisa. Muito bem. Bom, a pergunta mais clichê, mas é óbvio, né? É óbvio que tem que ter. O que te inspirou a escrever um livro? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu sou muito boa escrevendo. Na escola, até meus pais podem falar também, né? Na escola eu era muito boa em redação, escrevia poesia, eu gostava de fazer diário, aqueles amaré, sabe? Sim. Então, assim, eu sempre gostei muito da escrita, é algo que eu sempre me identifiquei com isso. Então, eu acredito que desde sempre, lá no meu íntimo, eu tinha uma vontade de escrever. E o livro Saia da Inércia surgiu de uma vontade de contar mesmo a minha história e de transformar vidas. Era o que eu queria fazer. Eu queria escrever algo que pudesse ser transformador mesmo, que pudesse impactar. E aí surgiu essa vontade de escrever. Teve algum momento na sua vida específico que você falou, não, é um insight, preciso colocar isso na prática, fazer acontecer? Preciso colocar isso, sim. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, que foi quando eu precisei tratar da síndrome do pânico. Eu tive problema com síndrome do pânico e precisei me tratar. Nesse momento, foi uma virada de chave para mim também, Marcele, porque ao mesmo tempo que você está lá no fundo do poço, você não tem mais nada a perder, né? E aí você tem caminhos a escolher. Ali no fundo do poço, eu tinha 2 caminhos para escolher. Ou eu ficava ali, né, me afundava mesmo, já estou aqui, ou senão eu tentaria sair desse poço justamente com um propósito. E foi aí que surgiu esse propósito de transformar vidas realmente, porque foi uma virada de chave, tanto na minha profissão, como nessa questão de querer contar a minha história, de querer contar a minha vida. Porque a síndrome do pânico, ela vem, não é porque você é ansioso, porque eu sou ansiosa, eu até falo que tem uma característica muito fixa em mim, e eu gosto de trazer isso, porque acredito que traz humanidade para as coisas. Eu sou ansiosa e sou um pouco pessimista também, né, Ale? Só que eu trabalho isso em mim. E essa questão do pânico veio como uma virada de chave mesmo para eu trazer todo o contexto da minha história, todo o contexto desses traumas, dessas coisas que você tem que trabalhar, o porquê que você é ansiosa, o porquê que você faz esse tipo de coisa. E sempre tem um porquê. E trazer à tona. Então eu quis trazer um pouco da minha história, eu quis trazer um pouco da minha vivência e junto poder trazer também essas reflexões, esses insights que fazem as pessoas pensar e querer mudar de vida, querer sair da inércia mesmo, sair daquele contexto. Não é porque eu sou uma pessoa ansiosa que eu devo estar
a todo momento ansiosa. Sim. Então, o sair da inércia é justamente você trabalhar todo o contexto do que você é, né? Assumir a sua sombra, né? Como diz o psiquiatra Carl Jung, né? Que eu gosto muito de ler sobre ele, né? Ele diz que a gente deve abraçar a nossa sombra. E não é você negar aquilo que você abraçar a sua sombra e trabalhar ela para que você consiga transformar mesmo a si primeiro e depois aos outros. Então, o Saia da Inércia é um livro que eu escrevi para mim primeiro, para depois poder trazer esse contexto para as pessoas. E como foi para você esse processo de criação? Quanto tempo você levou para terminar de escrever o livro? E uma curiosidade muito minha, existiu algum lugar e horário específico que você se dedicava para escrever o livro? Ou não? Quando vinha a inspiração, você parava tudo que estava fazendo, não, vou escrever agora. Olha, um pouquinho. É até engraçado falar isso, porque quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que é uma linguagem simples, é um livro fino, não é um livro de 300 páginas, é um livro fino. E que demorou pra caramba pra eu escrever. Mas é o que eu tava te falando, né? Eu sou ansiosa, eu tenho os meus como fala, bloqueios. E foi um pouco difícil pra eu escrever. Então eu demorei mais ou menos uns 3 anos para escrever esse livro. Tudo isso. Um livro que eu poderia ter escrito em 1 mês. Eu demorei 3 anos para escrever. Legal. Você, como personal, né, vindo do mundo da saúde, do corpo, no livro você fala um pouquinho sobre esse insight que você teve de entender a sua missão de alma, né, que não era só sobre mudar corpos, mas mudar além, né, e tocar mais além na vida das pessoas. Que momento da sua vida que você teve essa virada de chave e falar, não é só sobre corpo? Foi justamente na síndrome do pânico. Quando eu me formei em educação física, eu queria trabalhar com o corpo. E eu comecei a trabalhar somente com estética. E tanto é que eu participei de campeonato fitness, garota fitness, Miss Biquíni. Vários. Então, assim, eu coloquei o shape, né? Tinha um corpaço. E eu queria que outras pessoas tivessem o corpo também perfeito. Então eu trabalhava totalmente para estético. Meu trabalho era 100% estético. E foi depois de um campeonato Garota Fitness que eu comecei a ter essas crises de pânico, que elas se tornaram intensas. E aí chegou uma hora que eu fui no hospital e a minha pressão estava 18/11. E aí o médico falou, não, você vai ter que tratar a síndrome do pânico. E eu comecei a fazer esse tratamento da síndrome do pânico. E durante o tratamento, eu engordei 15 quilos. Agora, imagine uma pessoa que tem um corpo sarado, que é personal, que participa de campeonato, de repente tá 15 quilos a mais. Sim. E assim, isso foi uma virada de chave gigantesca em mim quando eu tava ali no fundo do poço, que foi quando eu comecei a estudar nutrição também. Porque, gente, eu assumo, eu era uma pessoa que eu era gordofóbica, gente. Eu na minha interpretação do que era corpo, eu falava, não, a pessoa ela engorda porque ela come demais e porque ela é preguiçosa. Esse era o meu conceito. E daí tava eu lá, com síndrome do pânico, 15 quilos mais pesada. E aí foi quando eu comecei a refletir que o meu conceito ele estava totalmente distorcido, não era aquilo. E aí isso trouxe mais humanidade para a forma como eu trabalhava e isso trouxe o eu querer realmente transformar vidas. Foi naquele momento que eu falei, não, eu não quero mais trabalhar para a pessoa ter o bumbum durinho, a perna grossa, a barriga sarada. Não é não isso. Não é só sobre isso. Não, né? Eu acredito mesmo que Deus, o universo, ele tinha outros planos para minha vida. E aí eu precisei cair ali, eu precisei eu precisei tomar um tapa na cara do universo para entender
que não era esse o caminho, que eu estava totalmente equivocada e que eu poderia usar o meu trabalho para realmente fazer acontecer na vida das pessoas. E aí, lá na academia onde eu trabalho, é até engraçado, porque tem outros personagens que eles dão risada por conta da diversidade dos meus alunos. E eu falo, ó, gente, antes as pessoas vinham, falavam, ó, eu quero ficar com a barriga assim, com o bumbum assim. E agora não, eles me trazem o exame assim. Olha, eu preciso melhorar a minha coluna, eu preciso melhorar o meu burnout, eu tô com depressão, eu tô com a coluna travada e eu tô com a pressão alta. Então, assim, hoje para mim é muito mais satisfatório. Eu acredito que hoje eu transformo vidas. Você hoje entendeu a sua missão de alma, né? A minha missão. Missão aqui. Ah, isso é muito mágico. Justamente. Quando a gente vira a chave e descobre, isso tem um valor, assim, surreal. Durante esses 3 anos para a criação dessa obra, qual foi o seu maior desafio para terminar esse livro? Meu maior desafio... Eu não posso, agora na hora veio assim, o meu casamento, mas não é, gente. O meu maior desafio foi eu mesmo, a minha mente. Porque assim, a nossa mente, ela nos sabota. E às vezes a gente coloca a culpa no outro, a gente fala, o outro me atrapalha, o outro não deixa eu escrever, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que em todo esse tempo que eu demorei para terminar de escrever esse livro, com certeza era a minha mente me sabotando e eu procrastinando, porque eu tinha medo, porque eu não sei, pode ser, eu tinha medo, eu tinha um receio de estar avançando. E aí não faz sentido o nome do livro, Saia da Inércia. E você lá e você procrastinando. Então, assim, eu precisava mesmo sair da inércia, sair do casulo para poder terminar de escrever esse livro. Aproveitando a deixa do casulo, por que a borboleta como símbolo aí A borboleta do livro? Não só se tornou o símbolo do livro, como se tornou o símbolo principal da minha vida, né? E agora, recentemente, eu fiz uma tatuagem. Que linda! Que até o meu tatuador tá ali, viu, gente? Ó, quem quiser uma tatuagem, o cara é fera, sabe? É demais o trabalho dele, um artista maravilhoso. E aqui eu quis fazer a tatuagem da metamorfose, né? A lagarta, o casulo e a borboleta. E aqui no casulo tem uma mulher dentro. Que sou eu. Aqui, ó, uma mulher dentro do casulo em posição fetal. Sim. Que significa eu. E então, muitas vezes a gente se coloca dentro de um casulo que às vezes está na nossa mente, que às vezes está na nossa ambiência, os lugares aonde a gente frequenta, as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes a gente está numa prisão e não percebe. E eu, justamente, estava dentro de um casulo. Você estava se sentindo exatamente assim. E deixa eu te falar uma coisa muito, muito engraçada, assim, porque, assim, eu acredito muito em espiritualidade, né? Eu acredito muito em Deus, acredito muito no poder do universo, independente de religião, né? Independente de religião e de crença, eu acredito que existe uma inteligência maior que rege a gente. Uma força maior. E eu, antes de terminar de escrever meu livro, né, e terminar alguns ciclos que eu precisava terminar na minha vida, eu via muita borboleta. Mas assim, não era normal. É normal uma pessoa ver 10 borboletas por dia? Não. 10, 12, não uma besteira. Eu via 10 borboletas por dia, 11. Um dia, uma borboleta entrou dentro do meu carro. Um dia eu acordei, era meio-dia, eu saí de casa, tinha uma borboleta, uma mariposa desse tamanho em cima do meu carro, debaixo de um sol, do meio-dia, coisas impossíveis acontecendo. E aí, por fim, agora no último estágio assim, do ciclo, apareceu na minha casa várias lagartas, que elas começaram a criar casulos para se formar borboletas. E aí foi que eu me toquei na mensagem que Deus estava ali me mostrando
porque eu ficava perguntando por que eu vejo tanta borboleta? Não é normal ver tanta borboleta. E era um chamado mesmo do universo a eu sair do casulo. E aí, quando eu consegui encerrar o ciclo que estava me prendendo e sair definitivamente, foi quando eu consegui, enfim, fazer acontecer as coisas. Por isso que eu quis fazer essa tatuagem. Então, mais do que o símbolo do livro, é um símbolo da sua vida, né? É um símbolo para a vida e é um convite a todos, a todos que estão em suas inércias, porque às vezes a pessoa ela está presa, como o livro é um convite a sair da inércia, né, nas três fases, né, que é física, espiritual e mental. Às vezes a gente está preso em algumas ideias, às vezes a gente está preso em alguns conceitos, ou às vezes a gente está na inércia mesmo, faltando movimentar o nosso físico. Sim. Então, e você fala muito sobre movimento no livro, né? Sobre movimento. A vida, eu acredito que a vida é movimento, a vida é um constante movimento. Quem fica parado acaba não evoluindo, né? Assiste acontecer, vive as coisas no banco do passageiro. Raquel, falando ainda da borboleta, né? Ela tem uma cara, o livro tem uma cara todo feminino. E a gente lendo, o livro é de uma leitura muito fácil e gostosa de ler. E a gente percebe que você fala com a mulher. Mas é um livro que serve para homens também, né? Ele é uma bomba de acordar, e um chacoalhão, né? É uma bomba de acordar. Bom, eu sou meio suspeita para falar sobre o sexo feminino, né? Coisa que eu acho, assim, superior, mas enfim, vamos lá. O livro, ele é tanto para mulher quanto para homem, né? É um chacoalhão mesmo. Eu tenho uma linguagem feminina justamente porque a maioria do meu público e das pessoas que vêm falar são mulheres. Mas eu falo para todo mundo. Aliás, eu não acredito muito nessa questão de gênero, né? É engraçado isso, porque hoje eu tenho um conceito que eu acredito que nós somos seres que possuímos energia masculina e feminina dentro de nós. Então eu não me prendo muito a esse conceito de mulher e homem, porque eu acredito que nós somos seres que possuem energias tanto masculinas como femininas dentro da gente. E é um livro que qualquer pessoa pode ler, né? É um livro para adolescente, um pré-adolescente consegue ler. É uma linguagem muito fácil. É uma delícia. Quem não leu, gente, leiam. É bem gostoso. Eu li em um dia, Mara. Muito bom. Raquel, no último capítulo, se não me engano, o último, penúltimo, você relata sobre um acontecimento importante da sua infância. Como é para você, né, nesse fechamento de ciclo, escrevendo um livro, como é para você voltar para esse lugar, no sentido de trazer essa lembrança e ter que escrever sobre isso? Como é para você? Não foi fácil, mas foi necessário, né? Porque, assim, aconteceram muitas coisas na minha vida, aconteceram muitas coisas na minha infância que geraram traumas em minha vida, que geraram dificuldades, né? Inclusive, eu até associo essa dificuldade de terminar, de escrever um livro, tudo eu acredito que está ligado a traumas que a gente vive na infância e traz para os dias de hoje. Então, trazer à tona a minha história foi como uma libertação da minha voz. É como se tivessem calado a minha voz e hoje eu tive forças para falar. Entendi. E falar, quando eu comecei a falar, que não foi no livro que eu comecei a falar, eu comecei a falar sobre a minha história, sobre a minha infância em palestras, eu comecei a falar em vídeos e eu comecei a perceber que as pessoas começaram a se conectar de uma forma assim, Raquel, você contou isso e isso fez parte da minha vida também, porque isso que você falou tocou no meu coração, porque eu vivi isso e eu fiz isso. Então, assim, eu comecei a perceber essa conexão e eu comecei a entender, porque às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e a gente acaba com a síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, é assim mesmo. Então, assim, muitas vezes eu me coloquei na posição de vítima. E não que eu não tivesse sido vítima, mas
continuar naquela situação de vítima só fazia eu atrasar na minha vida. Uhum. E dentro do livro eu coloco uma frase de um filósofo que ele chama Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, que ele diz assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. Essa frase gerou um impacto tão grande na minha vida que eu quis colocar ela dentro do meu livro, porque era justamente isso. As coisas que fizeram comigo, você foi vítima? Foi! Mas estar ali naquela situação e continuar é responsabilidade minha. Sim. Você decide o que você vai fazer decide com o que você vai fazer com toda a merda que jogarem em você. Sim. Você que decide. Muito e mágico. foi isso que eu fiz. Muito mágico. Da onde vem esse? Vem muito mais? Você pretende escrever outros livros ou levar esses conceitos para outras mídias? Eu já estou escrevendo meu segundo livro já está mais ou menos na metade. O segundo livro, ele é um pouco diferente, o contexto. O nome dele é Healthspan. Healthspan a gente tem dois conceitos. Um é Lifespan, que significa tempo de vida. E o Healthspan, que significa tempo de vida saudável. Então, assim, quantos anos você quer viver? Você quer chegar até os 100, mas como você quer chegar até os 100? Então, esse livro que eu estou escrevendo é Como Viver Mais e Melhor. Como você chegar até os 100 anos, mas chegar aos 100 anos bem. Então, eu estou reunindo estudos de todos os médicos e fisiologistas e estudiosos sobre longevidade do mundo todo. Estou contextualizando tudo para também trazer uma linguagem simples para que todos possam entender e falar sobre longevidade. Então, esse é o meu próximo livro. Um grande diferencial do livro, ser justamente uma linguagem, uma leitura leve e fácil, eu quero que todo mundo leia, então, muito legal, muito legal. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para a Kelly? Esse é o momento. Não? Nada? Quer falar alguma coisa? Se escondeu. Quer perguntar, Bento? Não quer, não. Bom, gente, então, a partir de agora, a Kelly vai estar aqui autografando os livros. Eu quero ser a primeira, tá? Então, já pode autografar. Já vou autografar. Para abrir aí a sessão de autógrafos, por favor. Tem uma canetinha aí? Tem. E o livro tá aqui, disponível para quem quiser adquirir ele, tá bom? O QR Code tá aqui. Espero que vocês leiam. Quem não leu, lição de casa, que o livro é um chacoalhão real. Vocês vão gostar muito. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada, gente. Brilho, brilho, brilho. Primeiro de muitos. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada.